Cumprimento a todos que estão me assistindo e agradeço o convite que me foi feito para participar desse 25º Encontro Luiz Sérgio. Este ano, através de vídeo, cujo tema central é Na Esperança de uma Nova Vida. Meu nome é Valquíria, eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, e Luiz Sérgio, que é meu primo, ele foi também meu namorado, e eu o conheci quando eu vim a Brasília, num mês de julho, para visitar Zildinha, mãe de Luiz Sérgio e prima de minha mãe, Zilda. Embora primos, eu não o conhecia ainda. E durante essas férias nós nos conhecemos e logo começamos a namorar. Infelizmente, a vida tinha outros planos para nós. Luiz Sérgio partiu, vítima de um acidente de carro, e eu continuei minha vida neste plano. Um parêntese. Principalmente antes, quando ia a algum centro fazer palestras do Evangelho de Jesus, ou até falar sobre a obra de Luiz Sérgio, as pessoas diziam: ela foi a noiva de Luiz Sérgio. E eu explicava: não, eu fui a namorada, ele conseguiu escapar antes, né? E para bem longe. Atrás de mim, na estante, se vocês estão vendo, tem 2 gatos. Um está em cima de um dicionário, né? E ao lado tem um porta-retratos com outro gato, Luiz Sérgio. Mas Luiz Sérgio, quando partiu deste mundo, ele não se entregou à tristeza, ao desânimo, mesmo deixando tantas pessoas queridas aqui na Terra. Ele procurou estudar, trabalhar, enviar mensagens de tudo aquilo que ele estava aprendendo. E a sua primeira mensagem foi para a família, dizendo que continuava vivo, lógico, não num corpo de carne, mas em espírito. E o objetivo dele, então, era provar que não havia morrido, apenas deixado seu corpo físico. E aí, como muitos já sabem, vieram mensagens e mais mensagens e acabaram se transformando em vários livros. E um deles, Na Esperança de uma Nova Vida, que é o tema deste encontro e é o 4º livro e primeiro livro psicografado por Irene Pacheco Machado. Nesse livro, Luiz Sérgio começou a ajudar, junto com outros espíritos, aos jovens desencarnados que foram na Terra prisioneiros dos vícios da droga. E nesse tempo, a doutrina espírita ainda não tinha livros sobre esse assunto, ou se tinham, eram bem poucos, não é? E, a meu ver, foi o início de um trabalho que exigia muito amor e também muita proteção, pois mexia com espíritos trevosos que aprisionavam esses jovens, como vocês podem ler nesse livro. E um desses comentários, né, a respeito do trabalho com esses jovens, Luiz Sérgio relata o trabalho da espiritualidade e de um dirigente encarnado, não é? Num trabalho mediúnico, onde eles faziam curas de perispíritos doentes. E Luiz Sérgio diz o seguinte em seu livro: os médiuns têm que se convencer de que o trabalho é sublime demais e todos, quando chamados, devem esquecer as mazelas da vida e lembrar que desde que acreditam em outra vida e que convivem com mentes desencarnadas, tudo devem fazer para afinar a sintonia. E, ao termos a felicidade de encontrar um grupo equilibrado, com base nos evangelhos, ajudamos-nos mutuamente. Então, ele explica que os médiuns, nos trabalhos, eles saem da sua faixa, né, e penetram na dos espíritos. Para quê? Terem a condição de juntos ajudarem esses jovens desencarnados tão necessitados, né? Jovens aqui, nós estamos nos referindo àqueles que desencarnaram sob o efeito da droga, né? Então, os médiuns,
isso e em outros trabalhos também, não é? Que não conseguem, desculpe, afinar a sintonia, ou seja, conseguirem se elevar por serem pessoas que estão mais preocupadas numa melhor posição na vida particular, ou eles esperam que seus familiares se modifiquem, se melhorem, ou que os acontecimentos, né, na sociedade também esteja melhor para eles viverem bem, né? Então esses médiuns não entenderam ainda a finalidade de estarem aqui neste mundo, e muito menos e um trabalho desse de cuidar de almas tão doentes. E Luiz Sérgio conclui que, palavras dele, se melhorarmos nós mesmos, os que nos rodeiam vão recebendo as vibrações boas que armazenam os espíritos bons e desejosos de evoluir. Então, essa é a finalidade primordial de estarmos aqui encarnados e devemos realizar essa nova melhora com base nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Esse é um assunto de suma importância, não só para os que trabalham, lógico, num centro espírita, mas para toda a humanidade. Porém, antes de continuarmos esse assunto, gostaria de voltar um pouquinho no livro, né? Nesse livro, Na Esperança de uma Nova Vida. Nele, Enoque, que era amigo da médium, né? Irene Pacheco Machado, mas que também foi amiga da minha tia Laide. A Laide foi a médium que psicografou os primeiros livros de Luiz Sérgio. Inclusive, com ela é que Luiz Sérgio enviou a sua primeira mensagem para a família. Então, Enoque, como todos sabem, é um espírito que trabalha em favor dos jovens no combate aos vícios, principalmente, né, os tóxicos, e com quem Luiz Sérgio começou a trabalhar. Então, Enoque começa a sua mensagem no livro dizendo: as nuvens se aproximam, nuvem negra, pesada, desce sobre a terra. Como já sabemos muito sobre drogas, não só pelos livros de Luiz Sérgio, mas também de outros autores, embora ainda temos muito a discutir a esse respeito, eu vou abordar o tema central do nosso encontro, Esperança de uma Nova Vida, sob outro ângulo. Então, vamos agora unir o que Enoque disse sobre as nuvens negras, sobre a nuvem negra, e o que o Luiz Sérgio escreveu sobre o melhorarmos a nós mesmos. Vamos trazer, né, essa nuvem negra que Enoque mencionou para o que está ocorrendo na humanidade neste ano, que é, infelizmente, a chegada do coronavírus. E como podemos aplicar o que Luiz Sérgio falou sobre a nossa melhora. No momento atual, estamos no planeta sob o peso de uma pandemia, né? O coronavírus. Que nuvem negra, né? Sei que ninguém mais aguenta falar sobre esse assunto, nem eu, né? Peço desculpas, mas procurarei me ater apenas ao que nos interessa sobre o lado espiritual. O planeta Terra está passando por uma outra etapa, ele está numa transição, saindo do mundo de provas e expiações para uma outra etapa que o Espiritismo dá o nome de regeneração. Sei que isso também já é do conhecimento de muitos, mas é um equívoco acreditar que essas ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores naturais ou ainda provocados, sejam catalogados como castigos ou punição divina. Muito pelo contrário, é consequência natural da lei do progresso, né? Que faz o quê? Com que o ser humano evolua intelectual e moralmente. Portanto, todos os acontecimentos, sejam do passado ou os atuais,
estão dentro de uma ordem divina e perfeita. Porém, não restam dúvidas de que são ocorrências de caráter verdadeiramente destruidor, ceifando milhões de vidas, mas com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, serão cada vez mais amenizadas. Nós vamos conquistando isso, né? E nossa inteligência busca encontrar respostas no momento, né, para aliviar ou sanar o grande desconforto que estamos passando agora, não é? Como estão fazendo os cientistas no mundo todo. Ainda, muitas mensagens foram enviadas do plano espiritual nesse período. E através de uma delas que eu vou mencionar, vocês devem ter lidas muitas, ficamos sabendo do mutirão de amor, né? Falanges das dimensões mais elevadas da Terra e também espíritos superiores, missionários de outros, né, de outros ordens, sob o amor e orientação de Jesus, descerão a crosta para realizarem um trabalho grandioso de asepsia energética, que auxiliará e muito na elevação das vibrações para toda essa humanidade, né? Vejam, né? Não estamos sozinhos nesse momento tão difícil. A dor sensibiliza-nos. E o que está ocorrendo com as pessoas no mundo todo sob essa nuvem negra? O que estamos vendo? Nossos sentimentos vibram, gerando ondas de solidariedade, compaixão, fraternidade, como temos visto, não é? Muitos estão mostrando a sua verdadeira fase, o amor que vai em seus corações, transbordando em ajuda aos seus semelhantes. Embora tomamos conhecimento que muitos de má fé estão se aproveitando também dessa situação. Assim percebemos que fazemos parte de uma grande família, chamada humanidade. Humanidade essa desejosa de uma nova vida. Portanto, o momento atual está exigindo de cada um de nós uma certa dose de reflexão e discernimento, agindo com prudência no pensar, no falar e no agir. E nesse isolamento pelo qual passamos, né, recolhendo-nos em nossas casas, a humanidade, em sua maioria, precisa precisou, né, repensar a sua vida, desenvolver a sua consciência, uma consciência mais lúcida, não é? Sobre nosso estado evolutivo, ainda tão identificado com a realidade material, que tem a sua importância também, é claro, né? Então são tempos de dor, sim, mas também de profundas e urgentes mudanças, pois estamos num período de encontro conosco, um período de autoconhecimento. Concluindo, o que está ocorrendo neste momento faz parte de um processo de regeneração do planeta, não é? Como já ouvimos muitas vezes, pois estamos sob as nuvens negras que Enoque mencionou, e reflete o que? A grande necessidade de mudança no estilo da vida humana. Mudança essa que Luiz Sérgio frisou quando falou sobre a necessidade da nossa melhora como seres humanos, que é o que a doutrina espírita fala, não é? A nossa reforma íntima. Então, muito se fala sobre ela, sobre a nossa reforma, sobre a transformação interior, mas poucos explicam como fazê-la. Tentaremos oferecer alguns caminhos para isso. Muitas pessoas estão empenhadas na construção de um mundo mais feliz. Até nós, não é mesmo? O Criador nos colocou num mundo povoado de belezas, mas a maioria de nós reclama dizendo que esse mundo é cruel, esse mundo é injusto, cheio de miséria.
Mas, se pensarmos bem, ele é formado por pessoas. O mundo somos nós. Nós fazemos o mundo. E se ainda ele está assim, é por nossa causa, não é mesmo? Então, é nossa responsabilidade mudá-lo. Há algum tempo, eu li uma crônica do escritor João Ubaldo Ribeiro. Eu achei muito interessante. O título é Somos Nós Mesmos. Em resumo, ele fala não do nosso mundo, mas do nosso país. Daí ele diz assim que queremos conquistar um Brasil melhor, mas que nós vivemos também reclamando, dizendo, o brasileiro não tem jeito mesmo, o brasileiro é assim e assado, como se os brasileiros não fôssemos nós, mas sempre os outros. E ele continua, os políticos, por exemplo, não foram importados de Marte, foram produzidos no Brasil mesmo, não? E quem bagunça o tráfico? Quem joga lixo nas ruas? Não é? Quem suborna um guarda? Quem sonega impostos? São os outros, dizemos. Claro que nenhum de nós se inclui nessa relação abominável, né? Nem o escritor. Tudo, então, o que está ocorrendo aqui, em última análise, conclui o Baldo, é obra nossa. Da sujeira nas ruas à violência. O Brasil, então, é responsabilidade nossa. E nada disso muda se não assumirmos a dolorosa verdade de que os brasileiros somos nós mesmos, não? E também nós queremos viver em harmonia no nosso lar, não é mesmo? E algo semelhante ao que acontece com o nosso país pode estar acontecendo no nosso lar, quando dizemos, não dá para viver nessa família. E o culpado é meu marido, que não liga para casa, os filhos que só aprontam. Ou então, é impossível viver com essa esposa que neurótica, com a filha que não quer saber de estudar, com o cachorro, nem o cãozinho se salva. E nós não fazemos parte dessa família? Aí, né, diante de tantos problemas, né, algumas pessoas procuram um centro espírita. E lá ouve um expositor, por exemplo, dizer: muitas pessoas estão empenhadas na construção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, que o Brasil vá para frente, viver em harmonia no lar e não sofrer mais. E continua o expositor. Mas quando queremos ir longe, a mudar tudo isso, conquistar um mundo novo, cheio de paz, de amor, precisamos primeiro cuidar de nós, do que estar pertinho, né? De nós, que somos nós mesmos. A pessoa leva um susto. Eu? Começar por mim? Esse expositor não está com nada. Mas será mesmo, não? A doutrina espírita fala da nossa reforma interior para nos melhorarmos como seres humanos, não é mesmo? Que nada mais é do que a nossa autoiluminação, conseguida através do conhecimento de nós mesmos. E nosso amado Mestre Jesus, que nos deixou as melhores regras para agirmos bem, fala-nos no seu Evangelho: brilhe a vossa luz. Assim, tenho que começar a mudança por mim, não é? Não pelo mundo, não pelo país, pela família ou pelo outro. Nós somos responsáveis pela nossa mudança e o outro pela dele. Mudanças externas, é claro que são necessárias, né? De ordem política, econômica, social, até no lar, porém são de menor valor. A de maior valor é a nossa mudança interior para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo à nossa volta. Mas de que forma realizarmos essa mudança? Como dissemos, começando por nós mesmos e nos conhecendo. Eu disse que ia dar algumas dicas de como fazer essa mudança, não é?
Então, quando nós nos olhamos no espelho, vemos-nos como somos, né? De verdade, não é mesmo? Porém, desejamos, muitas vezes, uma cabeça fosse de uma forma diferente, um pouco mais de cabelo, bem que eu queria uma cabelada, né? Mas ainda bem que tem cabelo, né? Que o nosso rosto fosse um pouquinho menos feio, né? Mas a realidade estaria à nossa frente, né? Refletida no espelho. E não podemos ignorar. Embora, né, ainda bem que a medicina dá um jeitinhos, né? Porém, há um espelho, um outro espelho, no qual nós podemos nos ver por inteiro. Não só o nosso rosto, mas tudo o que pensamos, o que fazemos, tudo o que sentimos, nossos impulsos, temores, desejos, motivos. Esse espelho é o espelho das relações, não é? As relações entre nós e os nossos pais, nossos professores, nossos filhos, amigos, relações entre nós e as ideias, os animais, a natureza, enfim, com o mundo que nos cerca. Então, as relações são um espelho, como se vivêssemos diante de espelhos, que da mesma forma que vemos o nosso rosto refletido nele, nós nos vemos não como desejaríamos ser, mas tal qual somos. Mas, para conseguir isso, precisamos querer nos conhecer, ter uma mente silenciosa e muita atenção. Assim, o autoconhecimento vem quando observamos a nós mesmos nas relações, na nossa vida, nos diversos momentos do nosso dia. E o que vemos refletido no espelho das relações? Vemos muitas vezes que somos invejosos, gananciosos, fofoqueiros, irritadiços, violentos, não é? Mas é lógico que vemos também as nossas qualidades, não é? Mas ver esses pontos fracos, quando nós os vemos, sem nos condenarmos, sem nos compararmos, porque aí nós estamos vigiando, não é? Notando o que faz de errado e se condenando e querendo mudar a todo custo. Não é bem assim. Nós aceitamos esse ponto fraco, tal como nós somos, né? E procuramos compreender. E para compreender, nós precisamos pensar muito a respeito, né? Percebendo quanto que nós nos prejudicamos agindo dessa forma, como prejudicamos as outras pessoas, como esse comportamento está afetando a vida de uma forma geral, né? E com essa compreensão, a gente mudar o comportamento para melhor. Então, no espelho das relações, posso observar, por exemplo, a maneira como falo com as pessoas, não é? Eu estou querendo me conhecer, estou me observando nesse espelho, vendo o quê? Como que eu ajo? Com a máxima cortesia com aqueles que são importantes, que podem dar-me algo, né? E com rudeza, desprezo, com quem nada pode me oferecer. E colocamos, né, de pé quando entram pessoas importantes, mas se entra um serviçal, nem dou atenção, né? Então, pela observação de mim mesma, nessas relações, como se essas duas pessoas, né, o importante, o serviçal, fossem espelhos refletindo algo dentro de mim. Então, pela observação de mim, nessa relação, eu posso ver como é falso o meu respeito às pessoas. Não é verdade? Afinal, o respeito é um só. É claro que com as autoridades, às vezes a gente precisa atender algumas formalidades, mas o respeito é o mesmo, não é? Assim, em outras situações, né, podemos perceber que falamos a verdade muitas vezes para ferir o outro. E eu me observando ou percebendo isso, eu vou me tornando sincera sem ferir. Eu posso perceber que eu sou muito dura com meus filhos e posso ser enérgica sem rudeza. Tudo me observando o que está ocorrendo aqui dentro de mim, né? E assim por diante, nós vamos descobrindo esses pontos fracos, né?
mas sem recorrer, como dissemos, à compulsão, ou seja, obrigados a melhorar, né? Mas através da compreensão, refletindo muito, muito a respeito para nos melhorarmos. E assim teremos relações mais corretas e viveremos com mais harmonia. Um dia, eu estava em um centro, né? E o assunto era sobre a nossa mudança interior, né? E eu vi a conversa de duas mulheres, eu achei muito engraçada, né? O diálogo entre elas. Aí uma delas disse assim: o meu marido, como você sabe, é tão pão duro. Não é que eu estava começando a falar sobre a nossa reforma e ele nem me deixou terminar e foi logo dizendo: reforma, mulher, já pensando em gastar dinheiro com a casa? Não, marido, não é com a casa, é comigo. Pior ainda, já vai querer fazer a tal das lipos, os preenchimentos, botox. Eu gosto de você como está. Não é nada disso. É a reforma interior que nos fala a doutrina espírita. Ah, disse ele, né? Essa reforma não custa nada. Não custa nada mesmo, pode fazer. Bem, nós sabemos que não é bem assim. Dá um trabalho, né? Não custa dinheiro, mas dá um trabalho bem grande, né? E o trabalho da reforma moral é a finalidade primordial da doutrina espírita, embora, né, o seu estudo é também muito importante. Mas algumas pessoas podem dizer: mas é muito difícil olhar para dentro de mim mesma, né? Certo, não basta a gente conhecer o caminho, no caso, né, do autoconhecimento. É preciso percorrer esse caminho. Acontece que há pessoas que não percebem sequer as coisas exteriores. Passam todos os dias de ônibus, de carro ou a pé, por casas, árvores, ruas. Entretanto, nunca observam as árvores com suas flores, os contornos das casas, o rosto das pessoas, não observam o céu. Assim, começamos a percorrer o caminho do autoconhecimento, procurando nos manter abertos e atentos ao mundo exterior. Então, vamos começar a estar atento ao que acontece à nossa volta, não é? Então, prestamos atenção ao mundo que nos cerca, nós passamos esse percebimento para o nosso interior, não é? É mais difícil mesmo. Aí nós vamos notar o que está ocorrendo no nosso íntimo, né? O que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, qual é a nossa reação, né? A dificuldade é que, em geral, não desejamos nos conhecer, não queremos ter trabalho, né? Ou estamos entediados de nós mesmos, ou não queremos ver o caos, né? Que está à nossa volta e fugimos, como fazem algumas pessoas, por distrações, por busca da posição social, outros fogem para a bebida, não é? Outros até vão dizer: eu vou fazer isso quando eu me aposentar. Então, nós queremos mudar o exterior, não é? Sem olhar para nós mesmos. Mas, diante de tudo que dissemos, chegamos à seguinte conclusão: de que cada um é a origem e a continuação de tudo o que está acontecendo no mundo. E citando, achei muito interessante uma frase da Clarice Lispector, que eu vi esses dias. Ela diz o seguinte: a missão não é leve. Cada homem é responsável pelo mundo inteiro, né? E também gostaria de fazer uma outra citação. Quando eu estava elaborando essa palestra, que aliás estou achando muito difícil, nunca gravei uma palestra por vídeo, né? Fiquei meio perdida, mas tudo bem, espero que esteja saindo tudo em ordem. Então, eu li um trecho do livro de Robson Ribeiro. O livro é O Fim da Escuridão, do espírito Ângelo Inácio. E ele falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. E as palavras dele são as seguintes: esquecem que o próprio espírito humano, que é o próprio espírito humano, o pivô da história.
É o homem que deverá se transformar intimamente. Para que a terra se veja renovada na paisagem externa, todos dependemos da renovação interna de seus habitantes. Não existe mágica nas leis divinas, nada ocorre de maneira desconexa. Então, é essencial que cada um compreenda a importância dessa transformação interior, para que possamos transformar o mundo que nos rodeia, não é? Esse mundo cheio de angústias, de guerras, de desemprego, de fome, de confusão, de injustiças. Mas poderão alguns perguntar: mas só eu mudando vai resolver alguma coisa? É como se nós estivéssemos acendendo uma luzinha, né, no nosso interior, tornando-nos seres humanos luminosos, como o sol, que tem a sua luz própria, iluminando os passos, né? Nós vamos iluminando os passos daqueles que estão ao nosso redor e que ainda não têm a sua luz, como a lua, não é? Que recebe a luz do sol. Além disso, estaremos fazendo o que Jesus nos aconselhou, não é? Brilhe a vossa luz. Então, alguns vão se contaminando por essa luz e vão fazendo o mesmo também, vão se melhorando, né? Se iluminando. Assim, vamos clareando o nosso lar, a nossa cidade, o nosso país, o mundo, afastando as nuvens negras, para que a sociedade desabroche para um novo estilo de vida, na esperança de uma nova vida. Muito obrigada a todos pela atenção e fiquem na paz.